a Paris do século XIX influenciou e foi influenciada por vários acontecimentos mundiais, inclusive considerada meio que a capital da ciência no século XIX, né? Momento onde a gente estava passando, inclusive, por uma transformação global, em parte pela Revolução Industrial lá na Inglaterra, em parte pelas múltiplas guerras de independência que a gente estava tendo pelo mundo, né? Então, um período ótimo para a criação de histórias. Entre elas tivemos, na virada do século XIX para o XX, as escritas histórias do Arsène Lupin, o ladrão de casaco, o ladrão de ricaços, que inclusive teve uns 20 livros escritos na época, além da série da Netflix que a gente conhece da influência global, só que também temos histórias no Brasil, feitos por uma escritora chamada Simone, que faz parte da editora Avec, e que já falamos do primeiro livro dela, do Arsène Lupin aqui, que foi Arsène Lupin e a Dança Macabra, e hoje vamos falar sobre o livro que mostra o primeiro roubo do Arsène Lupin, que é o livro Arsène Lupin e A Coroa de Ferro. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E do que se trata essa obra, Luiz? Aqui temos Arsène Lupin durante o seu período de férias, inclusive com várias pessoas que ele conhece viajando por aí, né? Então não temos a maioria dos personagens do primeiro livro, o que é ótimo, porque se você quiser começar por esse livro, também não tem problema. Então temos o Arsène Lupin, adolescente, que tenta se virar com o dinheiro, mais precisamente com a fortuna que sobrou de sua falecida mãe, que era de origem nobre, ao mesmo tempo que tem um pai desaparecido, que mexia com negócios escusos, que basicamente largou o filho, só que ele recebe uma carta misteriosa desse pai desaparecido, ao mesmo tempo que tem que lidar com um sumiço de parte das joias da sua mãe. E no meio de tudo isso, acaba lidando com a chamada Coroa de Ferro, e mais precisamente com uma briga por um reino que não existe. Pois é, a ideia básica é que existe uma série de segredos documentais que permitiriam quem obtivesse esse segredo ser o rei ou rainha de um país que não existe, que na verdade seria criado se conseguisse pegar e realizar determinadas ações, né? Então o Arsène Lupin vai justamente pegar e entrar nessa corrida, principalmente para reaver as joias da mãe, diga-se de passagem, assim como ter que lidar, assim como resolver um assassinato de um amigo que era muito importante para ele. E essa coroa de ferro, exatamente do que é justamente a coroa desse reino, Luiz? Pois é, a ideia básica é uma coisa que aconteceu muito no nosso mundo, de verdade, é que tivemos várias guerras pela independência pelo mundo, e que muitas vezes a gente vê, algumas vezes, como esses movimentos meio como uniformes, meio, teve toda uma galera dentro de um país que pegou e queria que aquela região fosse independente da sua colônia, tiveram a guerra e deu certo, teve um momento que deu certo. Mas na verdade é mais complexa. Mesmo no nosso país, as várias guerras por independência não eram guerras de independência do país inteiro, eram de determinadas regiões querendo pegar e sair do contato da coroa portuguesa. E além de guerras de emancipação que a gente teve de algumas regiões do nosso Brasil, né? E o que acontece é que em outros países não foi tão diferente assim. Lembrando que tinha grupos que queriam independência com objetivos próprios de como deveria ser a economia, de como deveria ser o governo. Então, o que inclui gente que queria montar o seu próprio país. Inclusive, é bem interessante que mesmo a Califórnia, nos Estados Unidos, originalmente era uma região do México que os Estados Unidos roubou do México ainda por cima, né? E que teve um tempo, durante algum tempo, inclusive, que a própria região teve uma guerra interna e ficou meio independente, sabe? Virando, se não me engano, o Império da Califórnia durante um tempo, né? Menos de um ano que durou aquilo, né? Mas para vocês verem, né? Fora o pessoal que se autoproclama reis de algumas regiões, né? Ou algumas regiões meio afastadas, no qual, mesmo nos dias de hoje, né? Onde o pessoal pega, acha uma região mais ou menos isolada, consegue montar uma cidadezinha por ali, né? E depois consegue fazer umas gambiarras legais para conseguir pegar e assumir um certo grau de autonomia, né? Então, é bem interessante isso. E a ideia básica é que essa coroa é de um rei, é de um país da América Latina, na verdade, que tinha tido uma região que ela era para pegar e ter esse
e ficado independente por si própria com um reinado. Então, essa coroa seria do rei específico daquele reinado, só que não é apenas a coroa por si só, existem outros elementos associados à coroa que são importantes na trama, justamente para tentar pegar e buscar justamente ser o herdeiro, conseguir o direito de herança desse reino que não existe, o que é bem bizarro. E o Lupin, com isso, vai ter que pegar e participar de um mega roubo para conseguir justamente esse item necessário pelo qual tantas pessoas estão ao redor para conseguir justamente tal poder, né? E em parte disso conseguido justamente por causa da carta que o pai dele, graças a certas informações que a carta do pai dele forneceu, né? O que gera certos conflitos internos, já que para ele o pai é o cara que largou ele é mal visto pela sociedade porque o pai também mexe com coisa que não devia, né? E por aí vai, né? Então temos essas coisas internas ao mesmo tempo. Ok, eu preciso sobreviver, para isso preciso da fortuna da minha mãe, e ao mesmo tempo tem esse amigo meu que morreu, eu preciso descobrir o que aconteceu com a morte dele, já que a polícia tá sendo incompetente no caso, sabe? Então, tudo isso vai rumar pro Lupin cometer esse mega roubo, que vai pegar, além de termos várias cenas de perseguição, com direito à corrida de cavalo, gente disfarçada, temos ainda por cima, muito interessante, que temos meio que o primeiro grande arrombamento do Lupin, com uma série de mecanismos de defesa, do qual ele tem que destravar com muito cuidado, senão ele vai ser eliminado pelo mecanismo. E é bem interessante que não é simplesmente uma página descrevendo um mecanismo detalhado e o Lupin desativando ele. Não, mostra cada dificuldade de como localizar, identificar cada pecinha, o que faz, as reflexões internas sobre isso, como o Lupin tenta diferentes modos até conseguir chegar naquilo, a tensão e medo de ser justamente eliminado por aquele mecanismo se alguma coisa der errado, ao mesmo tempo que tem uma pressão, já que tem gente muito mal intencionada que quer aquilo no lugar do Lupin e que vai eliminar o Lupin assim que puder, para conseguir pegar aquele tesouro escondido, sabe? Então com isso a gente vai embarcando dentro desse universo do Lupin. E é bem interessante que o período que foi escolhido foi justamente o período onde a Torre Eiffel estava sendo construída. E a gente tem que lembrar uma coisa importante. A Torre Eiffel, ao redor dela, tem os nomes de vários cientistas nas 4 direções cardeais. E por que uma torre de metal no meio da França construída, sendo com um monte de nome de cientista? A ideia é que fosse uma ode ao intelecto humano, não uma homenagem a um santo específico, não uma homenagem a um grande rei, a um grande governante, mas a múltiplas pessoas e a questão de como o ser humano, independente de qual seja a sua origem, independente de qualquer coisa de milagre divino ou qualquer coisa de herança bastarda nobre, consegue fazer grandes feitos quando mergulha na ciência, quando mergulha na matemática, quando mergulha no conhecimento humano, sabe? E é bem interessante porque isso combina diretamente com a questão do próprio Lupin, porque ele é um bastardo, ele sofre preconceito por não ser 100% da nobreza, ele tem toda a questão justamente de muita gente ser de alto poder e calibre, ser gente vigarista que quer poder ainda mais, diga-se de passagem, sabe? E como ele, no meio disso tudo, usando puramente, não força, não a herança pura por si só, inclusive tem que recuperar a herança dele, mas usando o intelecto, ele torna-se uma pessoa incrível, capaz de sobreviver e se erguer cada vez mais forte dentro desse ambiente tenso, que são as ruas de Paris, sabe? Então, é uma história bem interessante e fascinante. E eu quero dar uma surpresa para vocês aqui, que é o seguinte: eu adquiri os materiais gerais dos 6 primeiros livros publicados sobre o Lupin no início do século XX. Lembrando que o Lupin não existiu, ele é uma obra de ficção, então essas são as primeiras obras de ficção do Lupin, e que eu pretendo falar aqui no canal. Então vamos ver se a gente pega e faz com que, pelo menos uma vez por mês, a gente tenha o Dia do Lupin. E olha só,
contra Sherlock Holmes. Então, sim, nós temos uma ficção escrita na época de como seria contra o Sherlock Holmes, só que com os nomes e certas propriedades modificadas para não infringir direitos autorais, né? Então, esse é o volume 2, e esse é o volume 1, e esse é o volume 2 dos materiais do Lupin, sabe? Inclusive, olha, temos esse aqui que é o 813, que é a dupla vida de Arsène Lupin e os 3 crimes de Arsène Lupin. Então, livros conectadinhos aqui, galera. E esse A Rolha de Cristal. Então, sim, nós vamos pegar e ver se a gente mantém um quadro fixo de uma vez por mês falando de Lupin aqui no canal, né? Discutindo justamente os livros do cara. E se a gente gostar, a gente vai em cima de mais dos outros livros. Eu quero saber de vocês, quais boas histórias de crime vocês já viram nos últimos tempos? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e tá para o vídeo. Falou!